Essa expressão eu acho fantástica. Lembra do filho pródigo, né? Quando ele caiu em si, se não me engano, Manassés, tenho quase certeza que é mais uma expressão usada para ele, quando ele caiu em si, quando ele se enxergou. Então, quando isso acontecer, Senhor, e a gente se enxergar, ele diz, quando pecarem, porque não há ninguém que pegue, e o Senhor ficar irado, ou seja, é a reação da justiça de Deus ante o pecado. Quando o Senhor instaurar a sua justiça, porque Deus não é indiferente. A gente acha que a justiça de Deus é cruel. Na verdade, cruel é se Deus fosse indiferente. Deus se importa. E eles caírem, se arrependerem, orarem e disserem, nós pecamos, praticamos o mal e fomos rebeldes. Essa palavra, ela define muito bem o pecado. Rebeldes, ou pecador, melhor dizendo. E ele diz, e eles fizerem tudo isso se voltando para ti de todo o coração, de toda a sua alma. Quando isso acontecer, Senhor, ouve a oração e a sua súplica. Tem misericórdia. Não despreze para sempre. Eu acho interessante o salmista quando ele diz isso. Ele sabe que Deus às vezes deixa a gente lá no sofrimento para a gente poder sair melhor e com a comunhão muito mais acurada com Ele. O salmista diz, Senhor, não me despreze para sempre, né? Defende a sua causa, ou seja, Senhor, age em seu favor, não só tenha misericórdia, mas e não só perdoe o pecado desse povo que pecou contra ti, mas ele diz, defende a sua causa, isto é, também reverte a situação, muda o quadro, né? E o mais interessante que eu coloco aqui, versículo 36 ao 39, alguém pode ler? Já estamos chegando aqui. Quando pecarem contra ti, pois não há ninguém que não peque, e ficares irado com eles, e te entregares ao inimigo, e este os levar prisioneiros para uma terra distante ou próxima. Olha aí. Não é só seca que ele falou antes, é quando eles... Pode continuar. Dessa partezinha aí. Se eles caírem em si, na terra para a qual foram deportados, e se arrependerem e lá orarem, pecamos, praticamos o mal e fomos rebeldes, e se lá eles se voltarem para ti de todo o coração, de toda a sua alma, na terra de seu cativeiro, para onde foram levados, e orarem voltados para a terra que deste aos seus antepassados, para a cidade que escolheste e para o tempo que construí em honra ao teu nome, então, dos céus, lugar da tua habitação, ouve a sua oração e a sua súplica e defende a sua causa. Perdoa o teu povo que pecou contra ti. Para que era aquele tempo? Não era só para honrar a Deus. Também, em grande quantidade, era para a honra ao Deus de Israel. Mas era também para o povo, para os governantes, para os sacerdotes, para todo mundo lembrassem que Deus de Israel continuará sendo Deus de Israel. E que não só isso, mas Ele não muda. Portanto, Ele é o mesmo Deus misericordioso do Monte Moriá de Abraão. Ele é o mesmo Deus misericordioso do Monte Moriá para com Davi e o seu povo. Esse é o mesmo Deus. Quando eles se voltam para o templo, não é por causa do templo, embora depois se perverteria no coração das pessoas. Mas não é por causa do templo, mas porque o templo lembraria disso tudo. O templo é a lembrança de que há um Deus misericordioso, que se a gente de verdade se arrepender dos nossos pecados, a gente reconhecer que nós somos culpados da nossa miséria, é por causa dos nossos pecados, e a gente se voltar para Ele com um coração sincero e clamar por misericórdia, não só para Ele mudar a situação, mas para buscar a Ele mesmo, que essa é a grande coisa. Não é só por causa do meu sofrimento, como diz Oséias, denunciando o povo. Quando vocês estão no sofrimento, acho que Oséias 5:6, vocês estão no sofrimento, vocês têm uma conversinha de dizer, voltemos para o Senhor, porque foi Ele que nos despedaçou, é bem verdade, mas Ele vai nos sarar. Ele é um Deus misericordioso. Aí Ele diz, tudo da boca para fora. Vocês só estão interessados no benefício de Deus.
mas vocês não amam a Deus, porque o amor de vocês, esse amor que vocês ficam proclamando, é como se fosse uma neblina, uma fumaçazinha. É agora, mas depois que Deus abençoa, acaba tudo. Volta a fazer as mesmas coisas. Então ele diz, de todo o coração. Ele está dizendo de verdade. Se voltarem para Deus, clamando a Ele, Ele vai atender. Lembre disso. Lembre disso. Esse é o Deus de Israel. É isso que Ele quer dizer. Para aquele povo que estava naquela situação, e ainda que tenha sido no final, depois do cativeiro, o povo que voltou do cativeiro para Jerusalém pegou uma terra devastada, destruída. O templo já não existia. Sabe o que os inimigos faziam? Pegavam os campos onde eles plantavam e jogava pedra, jogava tudo, plantava a erva daninha, que era para não nascer mais nada que presta. Os muros destruídos, um bocado de inimigo querendo pegá-lo. Então, esse povo, mesmo se tenha sido depois do cativeiro, esse povo ainda estava sem esperança. Tanto que a maioria não quis nem voltar. Sabia o que ia encarar. A situação era calamitosa. Deus está com vocês, mas vocês precisam estar com Ele. É isso que Ele está dizendo. Então, vamos pular aqui. No capítulo 7, então, termina-se o templo. E o templo não estaria completo quando a última pedra fosse colocada, mas quando Deus viesse definitivamente como que habitar nele. Então, novamente, essa cena de fumaça, ela completa o templo. O templo agora está pronto, porque Deus está no meio de nós. Vamos lá, vamos pular aqui. Então, Deus responde à oração de Salomão, dizendo exatamente: Salomão vai ser conforme você disse. Se eles me buscaram de todo o seu coração, se eles me buscaram de todo o coração, interior. E ele diz lá, quando os estrangeiros vierem te buscar, tal, e tu conheces o coração, Deus julga conforme o nosso interior. Mas o nosso interior deve ser demonstrado, logicamente, com os nossos caminhos, a maneira como a gente vive. Por isso ele diz, se houver uma devoção verdadeira interior, me buscar de todo o coração. E se houver o se afastar dos maus caminhos, que é a consequência desse coração que teme a Deus, né? Porque teme a Deus, se afasta do meu mau caminho, eu vou sim estar com o meu povo. E se houver a situação onde eu tenha deixado o meu povo cair em sofrimento, de forma de disciplina, e eles se voltarem para mim com esse coração, eu irei sim restaurá-los. Se eles fizerem isso, eu vou restaurá-los. Essa é a mensagem de esperança para esse povo. Aí do capítulo 7, do versículo 17 ao 22, eu coloquei aqui um resumo dizendo mais ou menos assim. Ou melhor dizendo, pegando o seguinte texto. Por que o Senhor fez uma coisa dessas a esta terra e este templo? Por que está assim? O templo não existe mais, a terra está arrasada, o povo está no exílio. Ele está falando, se alguém dos outros povos começa a se perguntar isso, mas lá no final da história, é o próprio povo que se pergunta isso. Por que o Senhor permitiu isso? Sério? É essa a resposta de Crônicas. E a resposta será, ele já está dando a resposta. Ele já está dizendo ao povo a resposta do final da história. Porque abandonaram o Senhor. Não é só porque não cumpriram regras. Eles não simplesmente transgrediram regras. Eles abandonaram a Deus. Que Deus? Aquele mesmo Deus que desde lá atrás pegou Abraão, que não era ninguém. Era só mais um. E fez essa grande nação. Que pegou Isaac, que nem terra tinha direito, vivia peregrinando. Tudo que ele fazia o povo tomava. Esse Isaac foi pai de uma grande nação. Quem? Jacó? Jacó, o enrolão? Deus transformou ele, Deus fez uma obra nele e fez o pai de uma grande nação. Quem? Moisés? Quem disse que Moisés tirou aquele povo do Egito? Nunca. Egito, gente, a maior potência do mundo. E tirou. Porque Deus os tirou de lá. Veja, é esse Deus que guiou pelo deserto, que os fez conquistar uma terra que tinha gente muito mais forte que eles venceram. Foi esse Deus que eles desprezaram.
Deus fez tudo o que eles eram. Tornou eles ricos, uma terra, tudo. E eles pegaram Deus e desprezaram. Ezequiel diz assim: você era como uma mulher. Eu fico imaginando o seguinte, lendo do meu jeito, certo? Você era uma jovem que foi violentada. Eu encontrei você no meio dos matos, toda ensanguentada, beirando a vida e a morte. Peguei você, dei um banho, curei suas feridas, sarei. Inclusive, você era uma sem futuro. Sem futuro no sentido de não tinha futuro mesmo, ia morrer. Tomei como minha mulher. Tudo que era meu, você passou a partilhar. Eu lhe dei o meu amor. E o que você fez? Saiu por aí, como uma qualquer, se deitando com qualquer um. Essa é a versão de Ezequiel. Ezequiel escreveu para esse povo que estava no exílio também. É por isso que a gente está aqui. É porque a gente desprezou aquele que fez tudo por nós. Gente, Hebreus não diz isso? Vocês querem voltar e abandonar Cristo? Que fez tudo por vocês? Saiba de uma coisa, se vocês abandonarem a Cristo, só existe uma coisa para vocês: juízo. É isso que ele está dizendo. Eu cheguei na última página, consegui. Bem na hora? Olha, bem na hora. O meu aqui falta 2 minutos. Pulei algumas coisas, mas quem quiser ficar com isso aqui, inclusive, pode ficar. E a resposta será: porque vocês abandonaram o Deus dos seus antepassados que o tirou do Egito e fez o quê? Se apegaram a outros deuses. São esses outros homens com quem você ficou se deitando. Deuses que não só valem nada, que nem existem. E vocês preferiram os outros deuses de que o Deus que fez tudo. E adorando, prestaram culto. Por isso, ele trouxe sobre eles toda essa desgraça. Essa era a resposta que ele já dá para o final da história. E tudo que a gente vai ver a partir disso é exatamente um povo que faz exatamente o que Deus disse: cuidado, não faça assim. É isso que eles vão fazer. E é esse o destino já previsto para eles. Eu não vou fazer muitas aplicações porque não é pregação, mas é a partir dessa visão, é a partir dessa ideia que todo o livro vai se desenrolar, de um povo que desprezou a Deus. Mas ele também vai dar bons exemplos. O que aconteceu de bom, inclusive intervenções milagrosas, quando o rei e o seu povo se voltaram para Deus. Ele vai dar exemplos que, se fossem seguidos, se tivessem sido seguidos, eles não estariam naquela situação. E vai mostrar os exemplos na história que conduziram eles ao estado em que ele está. Então, eu vou só ler aqui, e aí a palavra é toda dos irmãos. A grande bênção desse livro não seriam as riquezas, não seriam o prestígio, não seriam o poder humano que eles conseguiriam, mas a própria presença de Deus no meio do seu povo. É apresentado um Deus grande, santo, porque Crônicas, em primeiro lugar, a gente deve ler sobre Deus. A primeira grande coisa que eu descubro em Crônicas é quem Deus é. É a primeira e maior coisa, não é sobre os reis, é sobre quem é Deus. Isso é fantástico. Tenha essa experiência, leia Crônicas e busque conhecer o Deus que é apresentado em Crônicas, que você vai ver que não é nada de um livro de mera história. É apresentado um Deus grande, mas também um Deus santo, exclusivamente digno, só Ele é digno, bondoso, fiel, misericordioso, justo, um Deus que se relaciona com o seu povo. Que outro Deus faz isso? Mas também é um Deus soberano, Ele está no controle de tudo, não são os homens. Mas também a grande tragédia que é apresentada nesse livro não é a destruição que vem, as mortes, o exílio, nada disso a pior das coisas. A pior das coisas é o desprezo desse povo e a rejeição em relação a esse Deus que é apresentado. Um Deus que favoreceu a eles por demais. Outra coisa, não tem valor nenhum esse templo. E olha que a descrição do templo é
grandiosa, luxuoso demais. Se fosse ver o preço desse templo depois de feito, se alguém quisesse comprar, era um negócio absurdo. Mas esse templo não tinha valor nenhum, se Deus não estivesse nele. Se Deus saísse dele. Eles usaram depois esse templo como um amuleto de proteção, ao invés de confiar em Deus. A gente tem que ter muito cuidado para não usar amuletos. A promessa de Êxodo 19, versículos 5 e 6, permaneceria de pé. Lá, capítulo da aliança. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal. Caramba, que descrição! Dentre todas as nações, embora toda a terra seja minha, vocês serão para mim um reino de sacerdotes e uma nação santa. Um povo diferente, um povo que eu vou reservar para mim como um tesouro especial. Tudo é meu, mas vocês são especiais. Essa era a promessa lá da aliança. E Deus continua, ou Deus é apresentado como aquele que continua dizendo: se vocês se voltarem para mim, eu permaneço fiel à minha aliança. E eu vou novamente fazer vocês meu tesouro especial. E essa é a descrição da igreja, né? No Novo Testamento. Pedro usa essa expressão dizendo a sua igreja. A diferença entre o juízo e a restauração não seria porque as pessoas melhorariam, porque as pessoas seriam perfeitas. Não. Se vocês que estão em pecado, mas se vocês se tornarem perfeitos, não era isso. A diferença entre Deus mandar juízo e Deus restaurar o seu povo era exatamente um povo que fosse primeiro fiel, que buscasse de todo o coração ser fiel a esse Deus que é digno dessa obediência, e penitência. Não a penitência de subir uma escada de joelho, mas a penitência é esse coração que reconhece o seu pecado e que não quer mais permanecer nele, porque ele deve honrar a Deus. Primeira pergunta do Catecismo de Westminster, que foi transferido também para o Catecismo Batista. Se vocês não leram, leia o Catecismo Batista, 1865, eu tenho quase certeza que é 1865. Ele reproduz, ele é quase uma reprodução, com algumas alterações. E Ronaldo até essa semana passada colocou isso mais nas palavras de John Piper. Qual é o grande objetivo do ser humano? Qual o seu grande papel na existência? Glorificar a Deus. Deus seja glorificado na nossa vida. Esse é o nosso alvo principal na nossa vida. E em consequência disso, ele diz, aí na versão do Catecismo Batista, e ter para sempre comunhão com Ele. Para mim, isso é Crônicas. O que Crônicas diz? Um Deus que é digno de ser glorificado por seu povo. Não só por seu povo, mas por toda a criação. Mas de forma especial por seu povo. E esse mesmo Deus convida a fazer isso em comunhão com Ele. A comunhão é o grande privilégio advindo de uma vida que glorifica a Deus. É a grande recompensa. Não é uma coroa de ouro um dia. Não é uma casa construída no céu. É a própria presença de Deus, muito mais presente, muito mais real, muito mais palpável do que hoje. Esse é o nosso grande galardão, na minha opinião. O próprio Jesus. A glória de Deus encarnada. O próprio Jesus. E por último, eu quero citar Êxodo 34, versículo 6 e uma parte do versículo 7. Êxodo 34, versículo 6 e a parte inicial do 7. Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio e em iras, e grande em beneficência e em verdade, que guarda a beneficência em milhares, a ideia de muito tempo, ou gerações, que perdoa a iniquidade e a transgressão, e o pecado, que ao culpado não tem por inocente. Isso aqui é um texto-chave do Antigo Testamento, que explica muita coisa, mas que eu não quero abordar da forma como faria em outra situação. Mas o que eu quero dizer é que esse é o Deus apresentado desde lá a Israel. Um Deus bom, misericordioso, piedoso, que perdoa aquele que se arrepende. E aí nós vamos ver 4 histórias, ou na verdade são, acho que 5 histórias, mas vão ser em 4 encontros agora mais, né? Uma delas vai ser contraste entre 2,
de reis, em cada um vamos abordar um aspecto interessante, mas tudo à luz disso aqui. É claro que quem for estar no culto, eu vou fazer de uma forma que todo mundo entenda, pelo menos vou tentar. Mas para quem esteve nessa aula, para quem vê essa aula, vai entender muito melhor mesmo. Certo? Termina aqui. Termino eu, né? Mas a palavra está com vocês. Para qualquer coisa que queiram acrescentar, indagar ou discordar. Ok? Tranquilo? Deu para entender? Mais ou menos, pelo menos? A gente já consegue ler crônicas com outros olhos? O que eu fiz aqui? Eu contei a macro história. Aí agora a gente vai ver as cenas. Os atos e as cenas. Os atos são a história de cada rei. As cenas, dependendo do rei, vai ter uma cena ou mais cenas. Mas a gente vai ler assim, certo? Mas essa é aquele script que você vai chegar lá no teatro, ele vai lhe dar um resumo para você se situar. Pronto. É isso aí que eu fiz hoje. Depois a gente vai ver os atos. E dentro dos atos vamos ver as cenas. Para entender como é que essas cenas se encaixam nessa macro história. Certo? Certo? Posso encerrar? Amém. Vamos lá.